Do Norte da guerra. As coisas não vão muito bem para o exército de Israel na faixa de Gaza, e por um motivo bem simples, né? Não há vitórias a se apresentar, né? O que há um número muito grande de vítimas civis, né? E os ataques do Hamas não param, né? Eu penso que é muito fantasioso achar que você vai acabar com uma insurgência em, já são 70 dias, né? Os Estados Unidos ficaram 10 anos no Vietnã, 20 anos no Afeganistão e não conseguiram acabar com nenhuma dessas insurgências. A França ficou 8 anos lutando contra o Viet Minh na Indochina, tá? Perdeu, depois lutou na Argélia também mais um tempo, também perdeu. É muito difícil você lutar com esses movimentos, é muito raro acontecer uma solução militar para esse tipo de conflito. Geralmente as soluções são políticas, né? Como Israel não quer, o Netanyahu, né, não quer nem ouvir falar em solução política, ele tá para entrar num impasse. Qualquer impasse desfavorece Israel, tá? Se Israel obtiver alguma coisa que menor do que uma vitória total sobre o Hamas, já perdeu. É um fato, porque internacionalmente o país deve ficar aí desmoralizado. A gente começa a observar também que o exército israelense não tem metas. Por quê? Porque a gente vê contínuos ataques, né? Milhares de civis mortos aí, e como não aparece resultado, você começa a ver, ó, esses caras não têm metas, né? Porque dado o fato que está morrendo muita gente, não se vê resultado, os ataques, muitos deles são a esmo. Então, são coisas a serem levadas em consideração, só que análise, tá? Não é torcida, nada disso. É análise, uma análise que vocês não vão ver por aí. As pessoas não conseguem olhar para esses fatos com esse tipo de frieza. Uma outra coisa que pode ser observado também, né, pode ser concluída, é que talvez o Hamas tenha aprendido com as últimas invasões de Israel na faixa de Gaza, né, refez sua doutrina, estudou seus erros e agora é uma versão aí 2.0 ou 3.0, se vocês quiserem, como vocês quiserem aí, portanto, muito mais letal, né? E também eu penso assim, mesmo que você consiga acabar com o Hamas, que você consiga esse milagre militar que ninguém conseguiu até hoje, né? Vão surgir grupos piores, eu não tenho a menor dúvida disso. A revolta no mundo árabe contra Israel é tão grande que já é certeza que vão surgir outros grupos, alguns piores até do que o Hamas. Tá? Isso é um fato, isso é inegável, pode anotar aí, porque daqui a alguns anos isso vai efetivamente acontecer. Outro negócio importante que eu preciso colocar para vocês é o seguinte: existe um fator muito grande nas operações militares, no planejamento de uma campanha militar. A campanha que é uma sucessão de batalhas e movimentos, né? Se torna uma campanha que você atinge um objetivo estratégico. Nas batalhas você atinge diversos objetivos táticos e uma campanha você obtém a consecução de um objetivo estratégico. Uma coisa muito importante no planejamento de uma campanha é o dia seguinte. O que você vai fazer, né? Qual é o plano B, o que você faz depois de A, etc. Vou dar um exemplo. Na Guerra das Malvinas, os argentinos tinham um material militar muito bom, né? Tudo que vocês podem pensar aí, o material deles era muito bom. Não era, em alguns casos, eles não tinham mísseis antiaéreos, mísseis ar tão sofisticados quanto os britânicos, mas tinha um material razoável aí. Só que eles nunca planejaram o dia seguinte, ou seja, se os britânicos viessem. Não havia plano para isso, não havia um plano, né, efetivo para isso. Não se aumentou a pista de pouso de Stanley, não se garantiu as comunicações logísticas entre as ilhas e o continente, por aí vai. Então não havia um plano B, né? Israel não tem, a gente observa isso. O plano é derrotar o Hamas, mas eu acho meio fantasioso, eu duvido que o Netanyahu, como veterano do Sayeret Matkal, né, que é uma unidade antiterrorista de elite de Israel, eu duvido que ele não saiba disso. Na minha opinião, ele está meio cego para as coisas, ele está apostando. O problema é que um primeiro-ministro, um dirigente, um líder, né, importante como ele, não pode fazer esse tipo de apostas. Uma aposta arriscada, para mim, é chute, é 50-50 as chances dele aí. Então, isso é muito importante, tá? Não há um plano B, o Netanyahu está movido pela ira. E o que está acontecendo? Com base nisso, a pressão em cima dele, tanto da Casa Branca quanto do Departamento de Estado, o Departamento de Defesa americano e agora a imprensa dos Estados Unidos, a pressão está sendo grande. Israel talvez tenha que se livrar dos anéis, que é o Netanyahu, para não perder os dedos, que é a campanha militar aí. A pressão vai ficar avassaladora daqui para frente. À medida que os números forem aumentando,
Eu sempre falei que o grande inimigo de Israel não são os foguetes do Hamas, né? É o calendário. O calendário é assustador, porque o calendário todos os dias, ele faz o avanço. O avanço do calendário é inexorável. O calendário faça sol, faça chuva, se acabar a munição, se não acabar, o calendário continua, a folhinha continua caindo, os números ali. Se Israel não resolver isso logo, a tendência é piorar. E aí tem os outros fatores, né? No norte você tem o Hezbollah. Israel teria dado um ultimato para o Hezbollah para recuar até o rio Litani, que é 50 quilômetros da fronteira do Líbano com Israel. O Hezbollah não atendeu. Teria dado. Muita nebulosidade em cima desse pretenso ultimato. Mas o fato é o seguinte: se Israel deu mesmo o ultimato e o Hezbollah não cumpriu, os caras desmoralizados. Se eu tiver que atacar o Hezbollah, vai ser um negócio complicado. Porque o Hezbollah é de 5 a 10 vezes maior que o Hamas. Então é um problema muito mais sério. Esse é um fato. É um problema muito mais sério aí que Israel tem que pensar duas vezes aí. Né? E eu penso assim também. O que vai acontecer é que já já a população que está mobilizada na guerra ela vai começar a sentir. Né? E outra, mesmo você mobiliza 300 mil soldados, mas você não põe 300 mil soldados em Gaza, não cabe. É um fato, você não tem como abastecer, cuidar de 300 mil soldados ali em operações, porque você não vai ter linha logística confiável. Né? Você tem um grupo que está no centro de Gaza, guarnecendo um posto ali. Você vai tentar reabastecer esses caras, nada impede do seu comboio ser atacado. Então é muito complicado isso. Esse problema aconteceu muito aí na guerra do Afeganistão com os Estados Unidos. Então tudo isso vai minando o esforço militar israelense. Né? Brigar com o Hezbollah, então, eu acho que só seria piorar as coisas. Nós temos também o caso dos Houthis, né, ao sul ali, que eles já atacaram 5 ou 6 navios, a gente já perdeu a conta. E o frete, o porto de Eilat, Israel está vazio, o frete subiu muito, o seguro subiu muito. E a gente tem que lembrar o seguinte: os dois principais portos de Israel, Eilat e Yafa, né, se o Israel entrar em guerra com o Hezbollah, calcula-se que o Hezbollah tem mais de 140 mil mísseis e foguetes. Eles têm condições de interditar o porto de Yafa. E aí a situação para Israel vai ficar efetivamente difícil. Tem uma outra questão também, é que tem cerca de 130, 150 reféns em mãos do Hamas. Né? Nenhum deles foi libertado até agora sem a trégua. Então, e começam a morrer alguns, começam a se encontrar alguns cadáveres aí. Essa é uma situação que vai piorar no futuro. As famílias vão pressionar. Agora, de tudo que eu falei, tem uma coisa que trabalha a favor de Israel. Isso aí ninguém pode negar. Que é a logística do Hamas. O Hamas depende de principalmente, né, armas, suprimentos médicos, comida ele dá o jeito dele, mas armas e munição e suprimentos médicos, ele não tem muito por onde correr. Então, a chance de Israel, dado o fato de Gaza ser pequeno, estar cercado, etc., a chance de Israel é o estrangulamento logístico do Hamas. É a chance. É onde se deve apostar. Tá? É onde se eu fosse comandante da campanha, é onde eu apostaria. Não que a gente fosse efetivamente em cima disso, mas eu tentaria obter todos os dados de inteligência com relação às linhas de suprimentos, capacidade, logística, etc. do Hamas. Né? E eu penso dessa forma, eu vejo dessa forma. Agora a gente não sabe também se o Hamas conseguiu manter alguma linha aberta via Egito, a gente não consegue saber isso daí, mas a grande chance de Israel é essa, o esgotamento logístico do Hamas. Se ele vai acontecer antes do deadline de Israel, que pelo que a gente vê está chegando, nós não sabemos. Tá? Porque também tem uma coisa, à medida que Israel vai eliminando soldados do Hamas, é um problema menos para o Hamas em termos de se abastecer, gente a menos para contar também. Também tem isso. Existe tudo isso. Tá? Você acaba eliminando um pouco a complexidade logística do próprio Hamas. Tá? Porque também é uma coisa importante. A massa de combatentes do Hamas, ela não é importante em termos de choque com Israel. Eles não vai haver um choque de um batalhão do Hamas contra uma companhia de Israel. A massa de combatentes do Hamas é importante pela sua capilaridade, pelo fato de que eles podem estar espalhados por toda a Gaza e atacar Israel a hora que ele menos espera. Isso é um fato. Então, é uma equação complexa. Vamos ver como é que isso vai ficar no futuro. Tá? E é uma briga, né?
o calendário, o grande inimigo de Israel, né, contra a capacidade logística aí, que é o grande inimigo do Hamas.